Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que permanece aqui em meu canal, eu quero deixar aqui para você o meu muito obrigada e eu quero também dizer a você que não pense você que este canal, por não ser um canal que muitas vezes eu faço orações e etc., que em meu particular, em o meu momento com Deus, eu não os coloque diante de Deus em oração. Eu volto a repetir, como já disse aqui outras vezes, eu não sei quem é você que chegou, não sei quem é você que porventura passou por curiosidade, não sei. Mas Deus, Ele é o Deus que Ele se apresenta aqui na Bíblia como sendo onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, Ele está onde eu não posso estar, Ele pode ver o que eu não posso ver e Ele pode ouvir o que eu não posso ouvir. Então, este Deus que é onisciente, onipotente e onipresente, Ele sabe quem é você, o que você está passando, se você está bem de saúde, se você está precisando de auxílio e ajuda financeira, se você está precisando de ajuda em outras áreas, porque às vezes nós, particularmente, nós achamos que a pessoa precisa de ajuda apenas financeira, não é verdade? Mas não. Às vezes, o dinheiro ele ajuda? Nossa, dinheiro é muito útil, tá? Dinheiro é muito útil mesmo. Aliás, vamos falar a verdade, os grandes revés, tanto político como sociais, como familiares, muitas vezes se dão, né, em virtude de dinheiro. Não é verdade? Então eu quero deixar aqui para você o meu abraço, o meu agradecimento por você permanecer aqui. E eu quero também dizer para você, acredite, na minha rotina, porque hoje é muito comum nós termos nossa rotina de oração. E eu sou uma pessoa que eu tenho minha rotina de oração. E eu quero dizer a vocês que no meu momento de oração, eu coloco você, que está aqui no meu canal, diante de Deus. E eu peço a esse Deus, que pode ver o que eu não posso ver, que pode estar onde eu não posso estar, que pode ouvir o que eu não posso ouvir, que em Cristo Jesus possa estar, eu vou colocar assim, indo de encontro às suas necessidades, às suas preocupações, às suas dificuldades, às suas dificuldades e etc, e etc. E em nome desse mesmo Jesus, prestando socorro, como ele se apresenta aqui, como socorro bem presente em tempos de aflições. Bom, apresentação feitas, explicações também e uma oração, assim, eu vou colocar no estilo explicativo. Eu venho agora com a mensagem. A mensagem que eu trago hoje vai ser uma mensagem rápida. Essa mensagem eu vou falar hoje sobre, novamente, Jó. Eu vou falar hoje sobre Jó. Certa vez eu disse aqui que Jó estava com o corpo todo ferido. Jó foi um homem que estava com o corpo coberto de ferida e, segundo a Bíblia, pelos da minha gata. Gente, então vocês estão sabendo aí. Jó é um homem que estava com o corpo todo ferido, e a Bíblia diz de feridas da cabeça aos pés. Porém, muitas vezes, as feridas que
das quais nos tomam, elas não são físicas, elas são emocionais. Não é verdade? E alguém aí já ouviu aquela frase assim, quando a ferida está cicatrizando, você vai lá, alguém vai lá e arranca a casca dessa ferida. Outro dia eu ouvi uma frase assim, não adianta. Essa frase eu ouvi, eu estava assistindo um vídeo no YouTube e a pessoa dizia assim, não adianta. A pessoa que eu estou vendo aqui, ela está emocionalmente ferida. Gente, eu quero dizer para vocês que no decorrer da nossa vida inteira, não significa, eu vou apresentar da seguinte forma. Eu vou apresentar, com perdão da colocação, terapeutas. Terapeutas como Karnal, como Augusto Cury, como uma que eu conheço, Susan, como outra também que eu conheço na área de neurolinguística, educação, Madalena, né? Madalena Leite Junqueira, né? Madalena Junqueira. São pessoas que são terapeutas da área, né? No caso da Susan, neuroeducação, da Madalena, neurolinguística e PNL, né? Então eu estou apresentando aqui nomes de pessoas. Eu quero dizer para vocês que não significa que por estas pessoas serem terapeutas, eu vou falar segundo o que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz assim, no mundo passareis por aflições. Mais à frente, nesse mesmo versículo, vem, porém, tende bom ânimo. Eu quero dizer que muitas vezes vocês veem um terapeuta dando uma palestra para 1.200, 2.000 pessoas, não sei, né? Tudo vai depender da fama deste mesmo terapeuta, assim como eu já disse aqui sobre a fama de um grande pregador da área gospel, da área evangélica, né? A vida é composta assim. Só que o fato dele estar ali, eu vou dizer, num chamar de palco, com o microfone nas mãos, levando palestras a grandes pessoas, não significa que em seu particular, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida íntima, esse mesmo terapeuta não passe, eu vou colocar assim, por revés. Mas o fato desse terapeuta passar por revés, como qualquer pessoa, não o impede de continuar, eu vou colocar assim, com o perdão de ser repetitiva, mas já sendo, a sua vida. Quer dizer então que um psicólogo, um psiquiatra, por ser psicólogo, psiquiatra, está imune a problemas? O gás da casa do psicólogo não vai acabar. Se ele for casado, se ele tiver filho, ele não vai perder a paciência com o filho dele. Por ser psicólogo, se ele perder a paciência, ele está ferrado. Bom, agora eu vou apresentar uma seguinte colocação. Certa vez eu estava conversando com um pastor, há muitos anos atrás. E esse pastor, gente, ó, cachorrinho, estão entregando pizza aí, tá? Então, eu quero dizer que eu estava conversando com esse pastor. E ele disse assim, e eu concordo com ele. Ele falou assim, Edilene, sabe quando uma pessoa, ela aceita a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? E ela vai seguindo os caminhos de Cristo? Você sabia
que esta pessoa que aceitou a Cristo, ela é muito mais testada, provada, eu vou colocar assim, espiritualmente, pela vida, pelo mundo, pelos amigos, por vizinhos, etc, etc, muito mais do que uma pessoa, eu vou dizer das minhas palavras, comum. É, muito mais. Se você ler a Bíblia, você vai ver como que Cristo passou por provações. Quando uma pessoa, exemplo, ela é, eu vou colocar assim, ela aceita Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eu vou dizer exatamente como eu penso. A vigilância, ela tem que ser maior, tanto por parte desta pessoa, ela tem que vigiar, mas vigiar, que misericórdia. Porque essa pessoa, ela é provada literalmente todos os dias, da hora que ela levanta até a hora que ela se deita. Sim, Senhor. A partir do momento que você... Eu não estou te botando medo. Não. Eu também não estou te desencorajando. Também não. Também não. Estou apenas dizendo a você que a partir do momento que você se posiciona e para provar para você que eu não estou te colocando medo, eu vou apresentar os próprios terapeutas. Vocês acham que estes terapeutas, por exemplo, que eu acabei de dizer aqui, o Augusto Cury, sabe aquele que tem aquela voz que passa a sensação que ele é lá do Rio Grande do Sul, aquele de barba, que eu esqueci o nome dele? Então, eu já li uma entrevista dele no YouTube, onde ele encontrou uma pessoa que ficava provocando ele o tempo todo no aeroporto. E ele virou, ele contando que ele não dirige, ele pega táxi, os amigos dão carona, e a pessoa que provocando ele virou para ele, e aí, ainda não comprou aquele carro? E ele pegou e respondeu assim, e você, quantos livros você já lançou? Eu confesso que eu gostei. Ele não tem carro. Mas foi o que ele encontrou para mandar na cara do cara, eu vou dizer assim, uma bofetada com luva de pelica. Eu não tenho carro. Não comprei carro ainda não. E você? Quantos livros você já lançou? Eu gostei. Porque às vezes são assim. As pessoas, elas acham que por você... Agora eu vou trazer para o meu âmbito pessoal, particular, né? As pessoas acham que por você, eu vou colocar assim, ter um vídeo, né, no YouTube, vídeo esse que abrange apenas conteúdos bíblicos, você tem conhecimento de Cristo, você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Muita gente, não são poucas, acham que a partir do momento que você tem a Cristo, você tem que ser boba, você tem que aceitar tudo calada. Muitos, não são poucos os que pensam assim. Que a partir do momento que você se coloca para a vida como uma pessoa que tem reverência, eu vou colocar assim, reverência, temor de Deus e de Cristo, que são únicas pessoas, mas
você tem que ser o bobo da corte. Oba, olha que legal, você me ofendeu. Olha, eu quero, já disse aqui, Jesus Cristo deu a segunda face? Deu. Porém, o livre-arbítrio não é Velho Testamento. O livre-arbítrio já é Novo Testamento, já é na área da graça. E quando Cristo, em dando o livre-arbítrio, ele quis dizer assim, Edilene, eu dei a segunda face. Porém, em alguém te dando uma bofetada, você não precisa fazer o que eu fiz, não. Você pode escolher de maneira educada, respeitosa, gentil. Se você dá a segunda face, ou se você responde à altura, mas sem, sabe, baixaria. Né? Simples assim, livre-arbítrio. Jesus deu a segunda face dele? Sim, ele deu. Só que ele me deu a minha pessoa, ele soprou fôlego de vida em mim, e em soprando fôlego de vida em mim, ele disse, Edilene, eu te dou também o livre-arbítrio. Amada, você vai escolher. Eu dei a segunda face. Mas você pode escolher o que você faz quando uma pessoa te ofende. Você dá a segunda face, você vai optar dar a segunda face, você vai descer no nível dela ou você vai ser superior? Eu confesso, eu já fui superior muitas vezes, tá? E eu confesso também que muitas vezes que eu usei a linha de superioridade, não funcionou. Então, teve aquela vez que eu tive que sacudir a pessoa, literalmente. Teve a vez que eu tive que falar alto, teve a vez que eu tive que me fingir de surda, cega e muda. Teve a vez que eu fiz exatamente como diz a música, levantei, sacudi a poeira e dei a volta por cima. Teve a vez que de raiva, confesso, eu fui lá e ao invés de sair de casa montada no giraia para descontar, mas passei no meio do caminho, vi um pão bonito da vitrine da padaria, entrei na padaria, comprei o pão, levei na casa da pessoa. Oi, boa tarde. Eu vim tomar um café com você. Você veio tomar um café comigo? Sim, eu vim tomar um café com você. Você tem pó de café aí? Se não tiver, a gente toma com água mesmo. E a pessoa estava armada. E eu, não. Eu estava montada na simpatia, na resiliência, na educação. E sabe o que aconteceu? Eu deixei a pessoa com vergonha. A ponto da pessoa chegar e dizer, olha, eu exagerei com você. Me perdoa. E eu simplesmente virei. Perdoado o quê? Eu nem ouvi o que você disse. O que foi mesmo que você disse? Como a pessoa estava com vergonha, ela não repetiu o que ela disse. Aí eu vou colocar a minha atitude como pessoa que soube usar o livre-arbítrio com sabedoria, educação,
gentileza, simpatia e sendo bem metida e convencida, deixe seu like, elegante. E é isso que eu quero dizer para vocês. Jó, voltando aqui. Jó estava com o corpo todo ferido? Sim. Mas às vezes nós estamos com o nosso ser, nossa alma, nosso espírito ferido. E geralmente, eu já li que quando uma pessoa ela está com o espírito ferido, com o seu ser ferido, a tendência dela ferir quem está ao redor dela é maior. Então, baseado nisso, Jó estava com o seu corpo ferido, mas o seu ser, o seu interior estava curado. Por quê? Porque Jó, tendo o corpo ferido, debaixo de ferida, ele ainda orou pelos seus amigos. Ninguém está isento de tristezas íntimas, emocionais e pessoais. Ninguém. Mas a maneira como você conduz as suas feridas emocionais, como eu já disse aqui, quando eu vou colocar assim, ministrando a vocês, eu confesso que eu estou falando comigo também, tá? Eu estou falando com vocês? Sim, mas eu estou falando, mas eu estou ouvindo também o que eu estou falando. Muitas vezes, muitos costumam dizer coisas que eles mesmos não escutam o que falaram. Sabe aquelas coisas? Já ouviram aquela frase? Ah, a pessoa não falou, a pessoa... Desculpa aqui. Né? Ou então, simplificando, fui encontrar com a pessoa não falou, a pessoa, ela defecou. Né? Então, muitas vezes, Jó estava com o corpo ferido, mas muitas vezes nós estamos com o nosso ser, o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso mental ferido. Hoje fala-se muito em saúde mental. Fala-se olha, sinceramente, na minha infância, para dizer a verdade, sendo bem sincera, na minha infância não se falava tanto em analista, tanto em psicanalista, tanto em neurolinguística, neuroeducação, PNL, não se falava, tá? E também quando eu estudava na minha infância, professor que puxava a orelha do aluno não era processado, não. Infelizmente, agora que os professores me perdoem, infelizmente, até os pais ficavam do lado do professor. Hoje não. Ai do professor que chama a atenção mais alto de um aluno na sala de aula. Esse professor está ferrado com o aluno, com os amigos dele, com os pais dele, com os amigos do pai dele. Ou seja, tem professor que entra em depressão, tem medo até de ir para a sala de aula. Na minha época, não. Se um aluno discutisse com o professor, o aluno não tinha razão, o aluno tinha que aceitar tudo calado. Eu já tinha o livre-arbítrio naquela época. Eu confesso a vocês que eu já li a Bíblia naquela época, mas eu não entendia. Porque, sinceramente, se eu entendesse a Bíblia... Você sabe quando você está lendo uma coisa e você não está entendendo aquilo que você está lendo?
Isso aqui é para provar para qualquer um que não é nós que queremos entender, é o Espírito Santo que tira a venda dos nossos olhos para que a gente veja. O dia que eu passei a entender a Bíblia, com perdão do comentário, eu não deixei nem pastor, nem esposa de pastor, ninguém tirar mais farinha com a minha cara. É simples assim. Eu não estou aqui, por gentileza, defendendo que os alunos partam para cima do professor de maneira nenhuma. Porque eu e Edilene, eu sou a favor da democracia em todos os âmbitos da existência de uma vida. E não abro mão disso. Sabe? Porém, Jó estava com o seu psicológico, com o seu corpo ferido. Eu entendo hoje refletindo, né, na passagem de Jó ali, quando eu estava lendo, eu entendo os professores da minha geração. Sinceramente, eu entendo. Porque nem os professores da época da minha infância não tinham-se acesso a psicólogo, a terapeuta, a analista, a vídeos na internet que os auxiliam a como lidar, por exemplo, com um aluno cheio de complexo, cheio de problemas, e etc, e etc, e etc. A coisa se atualizou tanto que hoje não é mais magistério, hoje já é pedagogia. Por aí você já pode ver. Isso significa que um professor, ao entrar numa sala de aula, esse professor, ele está pedagogicamente preparado tanto nos estudos e psicologicamente para conduzir aluno problemático, aluno com déficit de aprendizagem, e etc, e etc. Na minha época, não. Entrava-se a manada, desculpa colocar assim, entrava-se a manada dos alunos para a sala e hoje em dia fazem-se o mapa mundi, os alunos, pelo computador. Na minha época, não. Na minha época, eu tinha que conhecer o mapa mundi cortando ali o papelzinho, tudo bonitinho, no formato que estava ali no desenho do Atlas, entendeu? E aí, se não ficasse daquele jeito, tirava 0. E quando o trabalho era de equipe e que um da equipe fez alguma coisa errada ali e levava a equipe inteira a se rolar na barranceira, todo mundo ficava de mal com aquele da equipe. Você ficava marcado. Sabe aquela frase, eu te pego na saída? Então, é bem assim. Na minha época. E hoje, a palavra de Deus diz que no mundo passaremos por aflições. Não adianta alguém chegar para mim e dizer para mim que o Augusto Cury, só porque ele escreveu vários livros, ele não tenha os problemas dele pessoais, íntimos, porém com um detalhe. Pelo fato dele ser terapeuta, ter escrito vários livros, eu tenho para mim, eu, Edilene, particularmente, que ele, com base nas suas falas, ele tem a estrutura
para ele mesmo tentar buscar dentro de si o equilíbrio. Porém, não posso deixar de negar que um dentista precisa de dentista, um médico precisa de médico e por aí vai. Eu estou enganada? A frase que eu li no YouTube de um vídeo que eu assisti, você não está psicologicamente curada? Nenhuma pessoa neste plano físico, até o último minuto de seus dias, ela estará totalmente, plenamente refeita, absolutamente em seu ser. Eu tenho certeza que Augusto Cury e que Karnal, eles procuram o aperfeiçoar continuamente. Esta Madalena que eu apresentei a vocês, eu a conheci. Aliás, eu não só a conheci, como eu tive a bênção, eu vou colocar assim, de trabalhar para seu irmão e sua cunhada. A Susan, eu a conheci. Eu tive a bênção de ganhar de presente dela uma palestra de Natal. Eu e minha irmã, e eu já disse aqui em outros vídeos, eles estão isentos de revés? Não. Somos pessoas. Somos pessoas. Não estamos isentos de revés, não estamos isentos de chateação. Porém, uma pessoa emocionalmente ferida, mas ferida no seu mais profundo, esta pessoa, ela vai ferir, sim, outras pessoas. Umas verbalmente, outras fisicamente. Eu estou errada? Quantas reportagens vocês já viram em jornais de pessoas que estavam psicologicamente afetadas, afetaram outras pessoas com, muitas vezes, com tiro, com murro, com soco? Essa pessoa, ela está emocionalmente ferida. E para mim, que conheço a Cristo, eu apresentei aqui pessoas que conhecem, eu vou colocar assim, curas por PNL, neurolinguística, são os estudiosos da área comum. Mas eu vou apresentar o curador de alma que é Cristo. E Cristo não cura só a alma, ele cura também o corpo. Haja vista que Jó, em estando com o corpo todo ferido, a esposa de Jó disse: amaldiçoa esse seu Deus. Ele não. Ele louvou mais ainda. E Deus o curou. Deus curou as feridas do corpo de Jó. Deus curou, porque Jó também, lógico, ele perdeu tudo que ele tinha. Como eu já disse aqui, é como se tivesse passado um tsunami na vida de Jó. Que no mesmo dia, na mesma hora, ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu tudo. Só que Deus, ele é o terapeuta, ele é o psicólogo, ele é o médico dos médicos. Deus curou as feridas físicas de Jó e Deus curou a tristeza de Jó, com certeza em seu emocional, por ter perdido filhos, perdido bens. E Deus curou de tal maneira que restituiu tudo o que Jó havia perdido 2 vezes mais.
Existem feridas físicas? Existem. Mas existem também as feridas emocionais. Hoje eu li uma frase que disse assim: há certas palavras que são ditas que elas doem muito mais do que se você tivesse dado uma paulada em uma pessoa. E eu posso dizer que eu já ouvi muita coisa. E que eu, sinceramente, disse até para minha mãe: se fosse uma bofetada, você leva uma bofetada, o máximo que vai acontecer é você, dependendo da estrutura da bofetada, do físico de quem deu a bofetada, o máximo que vai acontecer é você ficar com roxo, com uma vermelhidão. Passa. Tem gente que usa até maquiagem para disfarçar uma bofetada, um soco, um murro. Tem gente que usa óculos para tampar um soco. Mas eu já vi e já li feridas emocionais que não tem como maquiar. Há feridas emocionais de infância. E a pessoa se encontra hoje na casa de, como dizem por aí, muitas vezes doenta, né? 50, 60, 70, 80. E o negócio aconteceu lá na sua infância. Então, volto a repetir. Jó estava com o corpo ferido. Mas muitas vezes as nossas feridas são emocionais. E as feridas emocionais, hoje eu sinto que as pessoas estão tendo muito mais cuidado no tocante a feridas emocionais. Na minha infância, não. Na minha infância, as feridas emocionais, elas tanto faz. Ah, imagina! E quer saber? Eu agradeço a Deus as atualizações no tocante a estudos, no tocante a muita coisa na vida, porque se um professor puxava a orelha de um aluno e contava com o apoio dos pais, aquele professor também estava ferido de alguma forma. Eu conheço o caso de professores aqui, que não me compete a mim dizer, professores da minha época de infância, não me compete a dizer, que eu tenho certeza que são professores que até hoje lembram de suas feridas emocionais. E eu, particularmente, torço para que essas feridas tenham cicatrizado. Sejam lembranças. Outro dia eu li também a seguinte frase: eu quero me esquecer de tudo. Não vou completar a frase, mas a frase tinha esse pequeno detalhe: eu quero me esquecer de tudo. Pois eu quero dizer que a palavra tem poder. E se você quer se esquecer de tudo, depois não reclame. Se Deus te mandar um Alzheimer aí, etc. Porque Alzheimer nada é mais que a pessoa muitas vezes ficar no passado, ou ficar nem no passado, nem no futuro e nem no presente. Ela simplesmente apagar tudo de sua mente. Pois em nome de Jesus eu quero me lembrar de tudo. De passado, de presente, de futuro e de agora. Teve uma outra frase também que era: você tem coragem de assistir o filme de sua vida junto à sua família? Eu respondi: tenho. Eu tenho.
Se alguém pegou, porque hoje celular e etc, vai se saber. Se alguém pegou alguma imagem minha e, vou aprontar com essa pessoa. Você concorda que não é culpa minha? A minha vida, o que eu sei, eu sou tranquila, sento para assistir tranquilamente. Agora, se pessoa pegou vídeos meus, né? Gente, eu estou na casa dos 5.3 de idade. Eu já namorei, aliás, eu não namorei não, eu já fiquei. E vocês sabem que ficar não é namorar. Eu preciso traduzir? Não. Se essa pessoa estava com câmera escondida e etc, e ela jogou para os WhatsApps da vida, vocês concordam que não é culpa minha? É culpa dessa pessoa que foi infantil? Eu penso assim. E ninguém vai me fazer mudar de ideia. Se eu sentaria para assistir as cenas da minha vida com a minha família, sentaria. Sentaria. E se tivesse ali alguma coisa que eu particularmente não fiz, mas que foi colocada ali, se eu fiz, a hora que o filme terminasse, como eu já fiz várias vezes com a minha mãe, eu iria comentar sobre o filme da minha vida. E a minha mãe, sabendo também, conhecedora do amor de Cristo, ela sabe que uma pessoa, quando aceita Cristo, ela vai passando por lapidações. E essas lapidações, muitas vezes, não são fáceis, são doloridas. Até que a pessoa alcance, eu vou colocar assim, a plenitude do seu ser. E aí entra aquele versículo que diz: quando era criança, bebê, tomava-se, comia-se coisas para criança e bebê. Agora que sois adulto, vocês comem comida de adulto. Isso é bíblico. Então, quando espiritualmente eu estava gatinhando, é natural eu cometer erros. Eu tentar segurar, ao invés de ir no pé da mesa, eu segurar na toalha e arrastar tudo que está em cima da mesa para o chão, como muita criança faz, achando que a toalha da mesa tem sustentabilidade para segurar ela ficar de pé. Não é verdade? A vida é assim. Tudo na vida é assim. O primeiro dia de trabalho geralmente é o pior dia que existe. Mas aí quando o patrão vai te dando chance, até que você conquista o seu primeiro ano, o seu segundo ano, o seu terceiro ano. Concorda? Eu sou uma pessoa que eu já trabalhei em lugares que o patrão viajava e deixava eu no apartamento. Confiança. Adquirir estabilidade no trabalho. Simples assim, o primeiro dia de trabalho em qualquer lugar. Até para aquela pessoa que prestou concurso público e ela passou e ela foi chamada. Eu tenho certeza que o primeiro dia de trabalho dela, ela teve vontade de misericórdia, onde é que eu me enfiei. Eu duvido que seja diferente. E é assim em todos os âmbitos da vida. A gente não nasce sabendo. Eu tenho certeza que o primeiro filho de qualquer mãe, pelo menos eu vou falar pela minha irmã que é casada e é mãe. Ela foi dar banho na filhinha dela
E a filhinha estava chorando, e minha irmã chorando junto, e meu cunhado também. Mãe e pai de primeira viagem. Quando a minha irmã ia dar remédio para a filhinha dela, ela chegou a dizer para minha mãe, dá vontade de tomar no lugar dela. Porque a criança foi levar a criança para dar injeção, quando descobriu que não era gotinha, era injeção, minha irmã queria tomar injeção no lugar da filhinha, do bebê. Não quer que a filhinha sofra. Tudo que é a primeira vez, eu tenho certeza que é um caos para a pessoa. Um caos. Seja você que prestou concurso público e seja você que está gatinhando no conhecimento de Cristo. Então, eu vou colocar uma colocação pessoal minha. Eu, Edilene, não exijo muito de mim. E por eu não exigir de mim, e eu ter amor próprio, e quando você tem amor próprio, você respeita o seu próximo. E quando você sabe que é difícil para você, naturalmente você vai saber se você tem amor próprio, se você tem temor de Deus, se você tem conhecimento de Deus, você sabe que existem feridas emocionais que muitas vezes levam a pessoa a ser estúpida, a ser mal educada, a ser desrespeitosa, a ser violenta, a ser, vamos colocar assim, vulgar. Sim, vocês acham que não? Vocês acham que uma pessoa que pratica gestos obscenos, essa pessoa, ela está com o emocional dela precisando literalmente de equilíbrio. Então, que Cristo seja o equilíbrio, a direção, o caminho e, por que não, o senso comum de qualquer ser humano, porque é para isso que ele diz que nós estamos aqui, para termos senso comum de educação, de respeito. Às vezes a gente fala, você aceita Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? A pessoa acha que se ela aceitar, exemplo, ela não vai poder tomar uma taça de vinho, a pessoa não vai poder sair para uma balada. Gente, a partir do momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz que quando você aceita, Deus não te solta nunca mais. Aí é que você pode ir para a balada. Entendeu? Porque você aceitou a Cristo. E se você aceitou, você está protegido. Você está protegido. E a partir do momento que você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, sabe o que vai acontecer? Você pode ir para a balada. Porque você tem o temor de Deus. E tendo o temor de Deus, a chance de você se meter em esparrela vai ser só se você for um cabeção mesmo. Porque, gente, a pessoa acha, não, eu não vou na igreja não, porque se eu for na igreja, eu vou deixar de fazer muita coisa. É aí que você vai fazer. E vai fazer bonitinho, não vai fazer feio não. Porque quando você tem a Cristo, as chances de você fazer feio é mínima. Você só vai fazer feio se você, como a que está na Bíblia diz, der lugar à carne. E a Bíblia diz, não deis lugar à carne, mas sim ao Espírito Santo de Deus. Então, uma excelente semana para você, tudo de bom.